Olá, pessoal! Agora nós vamos falar, dando sequência aos nossos estudos da responsabilidade tributária, nós vamos falar da responsabilidade por transferência. A responsabilidade por transferência é aquela que afeta pessoas que, a priori, num primeiro momento, elas não têm nada a ver com a relação jurídica pré-estabelecida. Entretanto, elas serão compelidas a pagar o tributo no momento posterior à ocorrência do fato gerador, caso elas se envolvam ainda com o sujeito passivo ou com os bens daquele sujeito passivo. Lembrando que nós temos três modalidades ou três subespécies de responsabilidade por transferência: a responsabilidade por sucessão, por solidariedade ou a responsabilidade de terceiros. Vamos falar brevemente aqui nesse vídeo sobre cada uma delas, adentrando em mais detalhes nos nossos encontros na plataforma Microsoft Teams. Bom, a responsabilidade por sucessão, pessoal, existem algumas situações previstas no CTN, que caracterizam a responsabilidade por sucessão. Ela vem prevista no artigo 129 até o artigo 133 do CTN. E aí nós vamos ter algumas espécies de responsabilidade tributária que serão classificadas como responsabilidade por transferência na modalidade por sucessão. Primeiro deles, pessoal, é a aquisição de imóveis. A responsabilidade na aquisição de imóveis está prevista lá no artigo 130 do CTN. Diz o seguinte, que o adquirente, aquela pessoa que está adquirindo um bem imóvel, responde pelos créditos tributários referente a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, tá certo? Então, ele responde, um adquirente responde pelos impostos devidos cujo fato gerador seja referente à propriedade, à posse ou ao domínio mútuo, ok? Bem como pelo pagamento das taxas pela prestação de serviços referentes a tais bens ou contribuições de melhoria, salvo se houver prova de quitação desses débitos. A prova de quitação, pessoal, é a certidão negativa de débito, ok? Então, a certidão negativa de débito, a CDN, ok? E aí, o que acontece, pessoal? Nesse tipo aqui de responsabilidade, quando o adquirente, aquela pessoa que está comprando os imóveis ou o imóvel, ela responde, é importante dizer que os impostos que tenha como fato gerador a propriedade, a posse ou domínio útil, e também as taxas que são cobradas relacionadas a esses bens, como, por exemplo, taxa de coleta de lixo, essas obrigações, elas são classificadas como obrigações próprio terreno, própria da coisa, tá certo? Então, elas não são, a princípio, a obrigação de uma pessoa, mas sim, elas são obrigações inerentes àquele bem, próprio terreno, próprio da coisa. Então, quem estiver na propriedade, na posse ou no domínio útil da coisa, se torna o seu contribuinte, ok? Então, o que acontece? Os créditos tributários que se relacionam a IPTU e o ITR, cujo fato gerador é a posse, o domínio útil ou a propriedade desse bem, além desses impostos, nós temos também a contribuição de melhoria, nós temos as taxas, tudo isso são tributos devidos, em razão do imóvel, ok? Então, quem estiver na sua posse será, ou no seu domínio, na sua propriedade útil, fatalmente será o responsável por esses tributos. Eu pergunto para vocês o seguinte, vamos pensar numa seguinte hipótese. Você vai comprar um imóvel, você vai comprar uma casa e você paga R$200 mil pela casa. Hipoteticamente, você fez uma negociação com o chamado contrato de gaveta. Você e o ex-proprietário da casa fazem um contrato de compra e venda e deixam guardado na gaveta, tá certo? Não vai haver a transferência de imediato do bem ali para o seu nome, você faz um contrato de gaveta.
tá? E aí você acaba não tirando as certidões que são importantíssimas quando você vai comprar um bem, sobretudo as certidões que indicam se há débitos relacionados àquele bem, se aquele bem não está penhorado, etc. e tal. E aí, quando você resolve legalizar essa compra, você percebe que existiam dívidas passadas, dívidas que foram contraídas na época que o imóvel estava na posse da pessoa que você comprou. E aí? Bom, e aí, se você não quita essas dívidas tributárias, você não consegue fazer o registro, né, cartorário desse bem. Você não consegue transferir a propriedade junto ao RGI do imóvel. E aí? Além de tudo, as dívidas tributárias, né, contraídas perante a municipalidade, PTU e tal, podem gerar a penhora do bem e alienação desse bem, né? A asta, levar esse bem a ser leiloado em asta pública. Então, como é que você faz? Ora, você vai ter que pagar. Se no contrato de compra e venda não ficou estipulado nada que as dívidas existentes e que foram, né, contraídas na época em que o imóvel se encontrava na posse do antigo proprietário, se você nada dispôs transferindo a ele o dever de pagar, o dever é seu, na condição de responsável tributário por transferência. Veja, o fato gerador do IPTU aconteceu antes da transação de vocês. Ah, mas então o cara deveria pagar. Mas se não existir nada no contrato imputando a ele o dever, e aí, veja, você também, se existir alguma cláusula, você vai ter que cobrar dele, tá certo? Mas perante o fisco, você responde como responsável tributário. Você tem que quitar aquilo ali, senão você não consegue transferir o imóvel, tá? E aí, imagina que você comprou o imóvel por 200 mil e você tem uma dívida de 300 mil. O imóvel teria uma dívida absurda de 300 mil reais. Como é que faz, pessoal? Você terá que pagar a integralidade? Sim, pois nessa situação há uma subrogação pessoal do adquirente, você que comprou, na dívida tributária. Sendo assim, não há limitação quanto à responsabilidade, tá certo? O valor, você se torna responsável pelo valor da dívida, ainda que esse valor seja superior ao valor que você pagou pelo bem. Nós temos um caso de responsabilidade pessoal aqui. Então, o que eu quero alertá-los é que é muito importante na transação de imóveis que você tome as precauções, né? Que você se proteja, fazendo o quê? Tirando as certidões negativas de débito, né? As certidões de que não há débito naquele imóvel, registrado na matrícula daquele imóvel. Porque se houver e você comprar e nada for pactuado entre você e o vendedor, você se subroga, você entra no lugar dele no dever de pagar essa dívida, já que trata-se de uma dívida própria da coisa. Então, aquele que tem a propriedade, está na posse ou no domínio útil, se torna responsável pelo pagamento. Trata-se de uma responsabilidade pessoal. Então, é muito importante que você tome precauções no momento de comprar um imóvel. Agora, nós temos uma exceção a essa regra. Qual é? Na verdade, nós temos duas exceções à regra da responsabilidade pessoal do adquirente. Quais são, pessoal? Quando se trata de uma subrogação real e não pessoal. Qual é essa? Nesse caso, em que situação é essa de subrogação real e não pessoal? Uma exceção é quando você adquire um imóvel em asta pública, tá certo? Então, quando você adquire um imóvel em asta pública, você não responde pelas dívidas tributárias existentes no imóvel. Você não responde. Nesse caso, os débitos fiscais existentes, caso existam, né, eles são quitados com o preço pago pelo imóvel, o que faz com que o adquirente ele receba aquele imóvel livre de qualquer débito fiscal,
tá certo? Ainda que o preço pago pelo adquirente lá na asta pública, no leilão público, seja inferior à dívida que aquele imóvel tem, você recebe o imóvel livre de qualquer débito fiscal. O Estado, né, e falo de maneira geral, assumirá esse prejuízo, tá certo? Então, nós temos, eu trouxe no material de vocês, julgados aí do STJ falando sobre essa exceção à responsabilidade pessoal do adquirente. A primeira exceção, que é quando você adquire, tá certo, o bem em asta pública, tá certo? Nós temos também uma segunda exceção, ou seja, quando o adquirente não será responsável, que é o título aquisitivo. Quando você tem no título aquisitivo, na escritura de compra e venda, por exemplo, a prova de quitação dos tributos. Então, quando constar na escritura pública a prova de quitação, você vai juntar ali a quitação, né, todos os recibos de quitação do IPTU, de taxas e etc., né? Você vai provar isso documentalmente falando. O responsável por eventuais tributos em atraso será a pessoa que está alienando o bem, ou seja, o antigo proprietário. Essa comprovação, evidentemente, que ela vai admitir prova em contrário, ok? É o caso, por exemplo, pessoal, de autenticações falsas, né? Você traz um documento ali que tem uma autenticação falsa. E aí, nesse caso, você afastaria essa exceção e o adquirente voltaria a ser responsável por aquele débito. Para a gente seguir, nós temos aí uma segunda modalidade de responsabilidade por transferência, na sua modalidade por sucessão, que está prevista no artigo 131 do CTN, que é quando o adquirente ou remitente de bens se torna responsável pelo pagamento de créditos tributários dos bens adquiridos ou remidos. É o que ocorre, por exemplo, pessoal, com o adquirente de um veículo, que se torna o devedor, né, se torna responsável por débitos existentes do IPVA, ok? O STJ, ele tem o entendimento de que se o bem for adquirido em arrematação judicial, aplica-se o parágrafo único do artigo 130, que libera o adquirente, tá certo? Mas aqui é importante a gente chamar a atenção de que essa é uma questão, né? Uma questão de prova. A banca, pessoal, numa questão de prova, se a banca cobrar a literalidade da lei, você não pode dizer que haverá aplicação do parágrafo único do artigo 130. Por que não? Porque a literalidade da lei não abre essa possibilidade. A possibilidade de você excluir, né, o adquirente do bem imóvel quando ele adquirido em asta pública é um entendimento jurisprudencial, é um entendimento do STJ. Não há nenhuma disposição no artigo 131 do CTN que dispensa, né, ou que fala que as dívidas fiscais de um carro, por exemplo, se subrogam no preço pago. Nós não temos isso em relação aos bens móveis, nós só temos isso em relação aos bens imóveis. Os imóveis estão previstos no 130 e os bens móveis no 131, ok? Então, nós não temos isso. Isso é um entendimento do STJ e não previsto no artigo 131 do CTN. Então, é importante a gente falar sobre isso, ok? Nós temos também, pessoal, a responsabilidade prevista lá no artigo 131, incisos 2º e 3º, que é a responsabilidade dos sucessores. Quem são os sucessores? Os herdeiros, aqueles que sucedem o morto, né, na propriedade dos seus bens, que a gente fala na herança. E aí, nós vamos ter 3 hipóteses, tá, pessoal? Nós vamos ter 3 hipóteses aí, 2 hipóteses, melhor dizendo, inciso 2 e 3 do artigo 131 do CTN, que vai nos dizer o seguinte: os débitos tributários já lançados,
tá? Então, os débitos tributários já lançados ou que já tenha sido iniciado o processo de lançamento, lembrando a vocês que o lançamento tributário, né, é a atividade administrativa plenamente vinculada, né, que dá início ao lançamento da dívida tributária. Então, todos aqueles lançamentos já feitos, ou pelo menos já iniciados, já tendo sido tomadas as primeiras providências para realizar o lançamento tributário, todos esses que tenham sido feitos assim até a abertura da sucessão, e a sucessão se entende aberta no momento da morte, elas serão de responsabilidade do espólio. Agora, aqueles débitos lançados após a abertura da sucessão e antes da partilha dos bens, a responsabilidade por esses débitos será do cônjuge meieiro e dos herdeiros a qualquer título, tá? Limitada, evidentemente, ao valor do quinhão, ao valor que cada um tem para receber de herança, tá certo? É importante dizer, pessoal, que o contribuinte dos tributos que se tornarem vencidos durante o período do inventário, ou seja, após a abertura da sucessão até a partilha, esses, né, durante o trâmite do processo, é do espólio, ok, pessoal? Então, é importante que a gente fale isso. O limite da responsabilidade está lá no artigo 131, inciso 2 do CTN, na parte final. O cônjuge meieiro, ele responde até o valor da meia-ação e os herdeiros, a qualquer título, o valor do quinhão. O tipo de responsabilidade existente entre o meieiro e os sucessores é a responsabilidade solidária, tá bom? Bom, pessoal, a gente para por aqui. No próximo vídeo, nós vamos falar de uma terceira modalidade de responsabilidade por sucessão, que é a responsabilidade dos sócios, né, pela realização dos atos societários. A gente vai falar dela num próximo vídeo. Agradeço e me despeço aqui de vocês. Tchau, um abraço.